Olá, boa noite. A Uniblogs começa agora ao vivo para todo o Brasil num especial Carnaval que já está chegando. É época de viajar, de se divertir. Mas é importante também tomar alguns cuidados com a sua casa antes da viagem para evitar aquelas surpresinhas desagradáveis na hora da volta. A casa é numa rua tranquila, na zona sul de São Paulo. Sandra mora aqui há 7 anos e conta que não tem medo de assalto. Mas sempre que viaja, toma algumas precauções. Deixa a chave com um parente, que vem olhar a casa de vez em quando. Também conta com a ajuda do segurança da rua. As correspondências não ficam à vista, né? Eu tenho um segurança, então ele recolhe. E os jornais também ou suspende, né, a assinatura ou também o guarda na madrugada recolhe para mim e quando eu retorno ele me entrega. Segundo especialistas em segurança, as dicas vão desde um simples pedaço de madeira para travar janelas e portas de correr até sistemas de alarme em torno da casa e nos muros. Mas o mais importante para se proteger dos transtornos é não falar da viagem perto de pessoas estranhas. Contar apenas para um vizinho de confiança. Converse com esse vizinho, deixe um telefone seu com esse vizinho e peça para esse vizinho ficar atento a um barulho, principalmente se parar algum carro em frente à sua garagem. Aí o seu vizinho já acaba fazendo a questão da segurança. Para que ninguém perceba que a casa está vazia, as luzes externas devem ter sensor. Assim vão ficar acesas somente à noite. E, se possível, evitar o aspecto de abandono, principalmente em residências com jardim. O ideal é contratar alguém para mantê-lo limpo durante a ausência. Assim como as pessoas colocam trava nos carros, seguro nos seus carros, é impressionante como as pessoas não cuidam das suas residências, deixando ao bel prazer e à sorte, eventualmente, das invasões pelos marginais. Bom, e para falar sobre os cuidados com a casa que se deve ter ao viajar, eu recebo hoje aqui o vice-presidente da Administração Imobiliária e Condomínios do Secov de São Paulo, Hubert Gebara. E o blogueiro convidado de hoje é o André Forastieri, do Portal R7, também está aqui com a gente, completando o time. Boa noite aos dois. Falar de carnaval, de folia, de festa, mas não é só festa, a gente tem que ficar de olho no nosso patrimônio também, na nossa casa, no nosso carro, durante a ausência, né? 4 dias fora da cidade, 4 dias viajando, já é motivo para tomar algumas providências em relação à casa? Eu acho que qualquer ausência, seja 4, sejam 5, sejam 10, e se você mora em casa, vamos começar pelas casas, você tem que tomar algumas providências. Trancar portas e janelas, desligar todos os registros de água, gás, desligar o quadro geral de luz. Não deixar nenhuma luz acesa 24 horas, porque isso é o maior chamariz, provando que não tem ninguém. Quer dizer, luz de dia, luz de madrugada, todo mundo pode. De madrugada, a luz acesa o tempo inteiro. Se você tiver um sistema de alarme na sua casa, acione o sistema de alarme. Se você morar em casa e não for ninguém na sua casa, na sua ausência, porque pode ser que vá alguma empregada, deixe a chave com algum vizinho da sua confiança, pedindo para que ele dê uma olhada, um dia sim, um dia não, ver se tem alguma coisa estranha, barulho, fumaça, cheiro estranho, e o seu telefone com ele, para ele poder acioná-la havendo necessidade. Porque não é só assalto, né? É isso que o senhor falou. Às vezes acontece um incêndio, não desligou a chave geral, deu um curto-circuito. Uma inundação, água, um alagamento, né? Ou gás, qualquer coisa do tipo. Vazamento de gás, que é perigosíssimo, né? Então aí tem que ficar de olho com essas coisinhas todas. Isso para quem mora em casa, né? É o seu caso, né, André? Eu moro em casa, faz 12 anos já. Morei em apartamento, moro faz 12 anos em casa. E a gente fala, né? Muita gente mora em condomínio hoje, né? Principalmente aqui em São Paulo, que é uma cidade inchada, cheia, né? Uma cidade que tem índice de violência alto. Você que mora em casa, se preocupa com a segurança? Como que são os seus cuidados? Quando a gente foi, enfim, a casa tem essa vantagem, no nosso caso, que tem uma guarita bem na frente, é uma rua que é fechadinha de um lado, do outro lado é bem aberta. Mas, então a gente tem uma pessoa lá olhando que está lá há muitos anos, a gente confia. E então a gente fica mais tranquilo. Mas, enfim, você tem que ter os cuidados, de qualquer jeito você tem que trancar. Tá? A gente é um pouco relaxado com isso. Também, assim, muita paranoia também, sabe? Assim, eu acho também que vai ficar 2, 3 dias, tem que fechar tudo, você já sai preocupado, entendeu? Assim, eu acho que também tem hora que você tranca tudo, toma certos cuidados e tal, mas vai se divertir também, né? Porque é carnaval, não é pra você também ficar tanta preocupação, assim. Veja bem, ele citou um exemplo, tem guarita.
Qual o prédio que não tem guarita? Todos os prédios têm Todos guarita. têm, claro. Outro dia foi assaltado um condomínio de casas, onde o número de seguranças eram mais ou menos 30, 40 pessoas, a pé, com cachorro, a cavalo, motocicleta e automóvel circulando. E assaltaram. Quer dizer, eu não acho que você deve ficar com paranoia. Mas também não é para ficar... nós estamos numa semi-guerrilha urbana, a meu ver, porque eu vejo os casos acontecerem todos os dias. Os bandidos estão soltos, super armados, você está desprevenido, curtindo seu carnaval. O problema é que é isso, quer dizer, a segurança foi privatizada, né? Então, assim, a gente é obrigado, assim, como na educação nós temos que pagar a escola, na saúde nós temos que pagar a hospital. Então, agora também na segurança, nós acabamos privatizando. O problema é a gente nos dá mais trabalho, então assim, para poder curtir minha vida, minhas férias, eu tenho que ficar nessa preocupação o tempo todo. Eu acho que é melhor se prevenir, né? O poder público podia fazer a parte dele para variar um pouco. Podia, eu acho que tem razão. Hoje tem mais segurança privada, mais pessoas trabalhando na segurança privada do que na polícia militar e na polícia civil. Na segurança pública. Agora, olha só, nas férias e feriados, né, como é o caso do carnaval, síndicos, funcionários e moradores dos condomínios também têm que reforçar os cuidados com a segurança. A preocupação não deve ser só com a segurança. Carro parado na garagem também pode trazer prejuízo. Carro parado na garagem. Situação comum para qualquer motorista. Comum quando o tempo varia entre 1, 2, 3 dias. Mas se o carro não sair por um mês, a coisa se complica. O maior defeito é descarregar a bateria. E pode ocasionar a corrosão em partes internas do motor. A solução para quem não quer ter prejuízo entre R$300 e R$500, principalmente com a perda da bateria, é pedir ajuda para um vizinho, amigo ou parente. São necessários só alguns minutinhos por dia. Se possível, desligar a bateria, senão alguém dá partida todo dia no carro e deixar uns 5 a 10 minutos funcionando. O carro parado nas férias e feriados não é o único motivo de preocupação. A ausência dos moradores também é sinônimo de alerta, já que com as viagens aumenta o número de assaltos em condomínios. Este condomínio, com 62 apartamentos, investiu cerca de R$45 mil na segurança do prédio. Sensores infravermelhos e cerca elétrica foram instalados. Câmeras de TV controlam a entrada e saída de moradores e visitantes. Um canal interno de TV a cabo também identifica as pessoas. E a abertura de portões para acesso só é feita com a apresentação de um crachá. Nossa preocupação é de guarnecer o condomínio de alguns recursos que pelo menos inibam ou dificultem o ingresso de pessoas estranhas dentro do condomínio. A preocupação deve se estender na parte interna dos apartamentos. Na correria, alguns detalhes podem parecer pequenos. Podem, mas não são. É o caso de fechar o registro do gás e da água, de desligar a chave geral da luz e reforçar a tranca das portas. Para que você saia e fique tranquila, que você deixou tudo fechado, desligou o gás, fechou as janelas, né? Para quem quer ter, de fato, um bom descanso, avise o porteiro da ausência e peça para um bom amigo ficar de olho no seu patrimônio. Férias é férias total, para desligar, né, e relaxar. É isso aí, tomando todos os cuidados, dá para ter um feriadão tranquilo, férias, tranquilamente. Agora, a gente falou das casas, né, e a reportagem mostrava sobre o apartamento, né? Então, você mora num condomínio que tem guarita, que tem portão eletrônico para entrar com o carro. As mesmas medidas de segurança da residência se aplicam também no apartamento? No que diz respeito à sua unidade autônoma, sim. Quer dizer, o que você fará na sua casa, você deve fazer no seu apartamento. Agora, nas áreas comuns, aí você tem que tomar outros cuidados. Por exemplo, o síndico, que é o responsável civil e criminalmente pelo condomínio, ele deve evitar férias de funcionário. Os funcionários do condomínio não devem dar informações nenhuma quando você viajou e quando você vai voltar. Ninguém tem que saber da sua vida particular, a não ser as pessoas do seu relacionamento. Se o síndico for viajar, ele tem que deixar o subsíndico nas funções de fiscalização do condomínio. E testar o sistema de alarme, o sistema de segurança, tudo, os hidrômetros, vai ver se está tudo funcionando bem, porque a sua casa é a sua propriedade, mas ela faz parte de um todo. O que acontecer no todo pode se refletir na sua casa, por exemplo, um incêndio ou um assalto. Quer dizer, se eu, só porque eu moro em prédio então eu chego com o meu carro de noite, eu não tenho que me preocupar, eu abro a garagem, entro, tudo bem, porque tem um porteiro olhando, não é bem, porque em casa você entra na garagem, você olha para um lado, olha para o outro, né? Infelizmente
infelizmente, você tem que fazer a mesma coisa em prédio. É a mesma coisa. A mesma coisa. E outra coisa, é preciso que o condômino obedeça às ordens que o funcionário, os pedidos do funcionário, porque o funcionário não é funcionário dele, é do condomínio. Está chovendo. Outro dia entrou um carro na garagem, o carro era clonado, era igualzinho ao do condômino, mas o motorista não era o condômino. Então, tem que mandar abaixar o vidro. E, de preferência, ter câmera na garagem, porque amanhã o André entra com o carro que é dele, mas tem alguém atrás encostando um revólver na nuca dele, vamos assim dizer. Então tem que saber se é o André que sai do carro ou se sai no maior número de pessoas. Então, e testar todo o sistema de segurança que envolve o condomínio, que se reflete na sua segurança, na sua tranquilidade. Agora, existe algum serviço confiável, ou serviços confiáveis de treinamento para esses funcionários? Porque frequentemente não tem treinamento nenhum. É uma pessoa que vai lá, começa a trabalhar e vai aprendendo com a experiência prática. Muitas vezes não tem experiência nenhuma e muitas vezes não ajuda tanto, né? Mais ou ou até menos. talvez atrapalhe, não sei. É verdade, mas é meia verdade. Porque se eu pagar um faxineiro, um porteiro, um zelador, aquilo que eu acho que eu deveria pagar, os condôminos talvez não aguentem. Porque os condôminos também são, às vezes, empregados e também depende dos seus salários. Então, o que a gente faz? Rigorosa seleção dos funcionários na admissão. O Secov tem, a Universidade Secov, que faz treinamento para esses funcionários quando o síndico manda, porque se o síndico não mandar, eu não posso puxar o funcionário, tá certo? E também nós fazemos várias publicações, várias matérias em revista, em folhetos, em newsletter, para que os funcionários sejam constantemente informados. Agora, é difícil porque são 60 mil prédios no estado de São Paulo, são 6 funcionários por prédio, são 360 mil funcionários no estado de São Paulo, que nenhum deles tem o nível de escolaridade, o nível, talvez, de inteligência que deveriam ter para trabalhar naquela função. Mas nós temos que pegar a mão de obra disponível e, aliás, hoje está muito difícil porque a construção civil está concorrendo muito conosco. E, Hubert, falando justamente nessa questão dos condomínios e da importância, né, do treinamento de pessoal para ter uma segurança melhor, o arrastão em condomínios é um dos crimes que mais assustam a população, né? Mais do que investir em equipamentos de segurança, a união entre os moradores, a administradora e os condomínios, além da polícia, né, é fundamental para combater a ação das quadrilhas. A atenção deve ser redobrada em feriados como o Carnaval, quando a maioria dos moradores viaja. Olha só. Cercas elétricas, porteiros, câmeras de circuito interno. Todos esses recursos não têm sido suficientes para diminuir o número de assaltos a condomínios residenciais. Diante da violência que bate a porta, fica difícil se sentir seguro até dentro de casa. Tem aquela segurança, fecha a porta aqui da frente para depois abrir o da garagem. Mas enquanto não fecha, o cara entra. Não tem segurança. A maioria das invasões, segundo a polícia, acontece por conta da falta de atenção e despreparo dos porteiros. Essas quadrilhas estudam o crime, as vítimas, o ritmo dos funcionários para traçar uma estratégia de abordagem. A ideia é atingir o ponto mais frágil da segurança. E o alvo preferido dos criminosos é justamente quem controla a entrada e a saída. O próprio sindicato da classe admite que os porteiros não são treinados de forma adequada e que são mal remunerados. Um condomínio que não tem um trabalhador bem remunerado, normalmente, hoje se contrata mal. Eu diria que se contrata mal. Muitos vêm de outras profissões, como explica este professor de cursos de segurança. 90% são profissionais desempregados de outras profissões que migram para a profissão de porteiro sem saber realmente o que é. Apenas 10% são profissionais qualificados que procuram o nosso centro de treinamento para fazer reciclagem. Mas há situações em que os porteiros ficam de mãos atadas. Quando essa pessoa já entrou, ele também vira refém. Ele já perde o domínio da portaria. Então, quem domina a portaria já é um bandido. Então, acabou a segurança do condomínio. Alguém adentrou e tomou a portaria, infelizmente, acabou a segurança. Pois é. Agora, Hubert, antes de a gente ir para o break, eu queria saber o que o morador de condomínio pode fazer e deve fazer para colaborar com a segurança em momentos de férias, feriado e no dia a dia mesmo. No dia a dia.
participar das assembleias de condomínio e, se possível, colaborar como conselheiro ou como síndico. Obedecer o regulamento interno do prédio, obedecer a convenção do prédio, atender aos funcionários do prédio, porque não são funcionários dele, são funcionários do condomínio, estão cumprindo ordens do síndico, que é o representante legal. Quer dizer, não é achar assim que, por que você não abriu a porta para o meu amigo que chegou, ficou um tempão esperando na portaria? Tem que obedecer às normas de autorização para entrar no prédio, identificação. E ao sair da garagem, dá uma olhada, ver se tem algum carro estranho. E ao voltar para entrar na noite na garagem, olhar se tem algum carro estranho. Se tiver algum carro estranho, dá uma volta no quarteirão e chama a polícia. Aliás, eu quero fazer aqui um elogio. A Polícia Civil e a Polícia Militar têm melhorado muito o atendimento às ocorrências em condomínio. Tanto que nós tivemos 60 assaltos em 2004. E o ano passado, 2010, tivemos 24 assaltos. Esse ano, infelizmente, houve aí uma movimentação de bandidos que eu não sei de onde vieram, que nós já tivemos 8 assaltos nesses 2 meses. Antes de continuar o nosso bate-papo, a gente vai conversar agora com o André Foracheri, que é o blogueiro convidado de hoje. Tem os destaques do blog dele no Portal R7. O que temos hoje? Aposto que é Oscar, hein? A gente andou falando bastante de cinema, né? Naturalmente, numa semana como essa, né? Escrevi sobre o Bravura Indômita, que é um filme, é um faroeste, uma refilmagem, né, do clássico do John Wayne. Então, comparando um pouquinho o novo e o velho de várias maneiras. Esse ano foi um Oscar engraçado, quer dizer, o Oscar foi chatíssimo, a cerimônia previsível. Não, mas foi intragável. A Anne Hathaway estava péssima, estava muito chato realmente. Ela estava muito elegante, dá para dizer isso, né? Mas ela estava muito histérica, assim, acho que muito empolgada. Pesou a camisa, eu acho. Mas, além disso, quer dizer, esse ano foi um ano interessante, que agora, como são 10 filmes que são indicados, tem uma variedade maior. Antigamente, aquele típico filme de Oscar, né? Aqueles dramas. Tal. Hoje, você vê entre os indicados, tinha o Bravura Indômita, tinha Toy Story 3, tinha Cisne Negro, né? Que é um filme de terror. É um filme de terror para moças, como eu falo assim, mas é um filme bem horrível, assim, bem fantástico. Pesado, o próprio, né? A Origem é pesado. A Origem também, quer dizer, filmes de gênero, como a gente diz. O próprio filme que ganhou, O Sorriso do Rei. O Discurso do Rei? O Discurso do Rei, perdão. É um filme de gênero. É um típico filme daqueles filmes ingleses, de época, com uma trilha sonora super bacana, aquela produção visual, aqueles atores fantásticos fazendo pontas e tal. É um gênero bem típico também, que a gente conhece. Então, foi um ano pouco americano nesse sentido. As vitórias não foram de filmes típicos de Oscar americano. Assim. Infelizmente, o nosso que estava concorrendo, né, no documentário não levou, mas vale a indicação, né? Sempre bacana ter alguma coisa brasileira concorrendo ao Oscar. E eu aproveitei também o embalo de cinema e escrevi sobre Bruna Surfistinha, que não assisti e não assistirei. Não vai ver. Não dá para aguentar, né? Assim, a Débora Seco, boazinha ela, mas assim, uma moça carioca de 30 anos, assim, com aquele corpo de modelo, fazer o papel da Bruna Surfistinha, que deixou de ser prostituta com 20 anos, entendeu? Então, assim, só de ver o trailer, assim, já não... Acho que eu vou pular essa. Quer dizer, então é um blog bem de cinema, né? Essa segunda-feira, cinema, que o André preparou para você aí. Se você quiser ler os textos do André, entre no blog, no Portal R7. E a gente continua agora conversando um pouquinho de segurança, que é o nosso tema de hoje. Vamos ver agora algumas dicas para aumentar a segurança do seu condomínio. Olha só. Especialistas indicam algumas medidas para tentar aumentar a segurança. Se o porteiro conversar com um estranho, aguarde para sair do prédio ou entrar nele. Peça ao porteiro para receber encomendas e deixe cheque ou dinheiro na portaria. Não faça comentários sobre a vida particular. Combine códigos de emergência com vizinhos e funcionários. Ao menor sinal de movimentações estranhas, não entre nem saia. Avise familiares, funcionários e a polícia. Aguarde o portão fechar completamente antes de seguir para a garagem. Quando entrevistar novos funcionários, não os leve ao apartamento. Nunca deixe chaves ou objetos na portaria. Se precisar, escolha um vizinho de confiança. Se morar nos primeiros andares, reforce a segurança. Olha só, dicas bacanas, preciosas e bastante informação aí para você aplicar no seu dia a dia. Agora, a gente que fica às vezes 15 dias fora, né, 2 semanas, 1 mês fora de férias ou a trabalho e precisa ter alguém dentro de casa para, enfim, colocar água nas plantas, cuidar do seu animal de estimação, né, deixar a casa limpa.
qual é a instrução? Deixa a chave com a pessoa, na portaria, com o parente? Como fica? Não, se é uma pessoa que você vai diariamente à sua casa, deve ser uma pessoa que você já conheça. Aí você deixa a chave com ela. Na portaria, nunca. Porque o ladrão o assaltante vai à portaria, pega todas as chaves disponíveis e vai primeiro nesses apartamentos que sabe que estão fechados. Agora, se você tem uma pessoa, eu acho que de qualquer maneira tem que deixar com quem vai lá. Agora, se não for ninguém, deixa com um parente seu, já lhe expliquei isso. Por uma emergência, para poder correr até lá. E o telefone dele com o porteiro. E também deixar avisado na portaria que tem uma pessoa autorizada a entrar no seu apartamento, né? Para poder... Sim, não, isso de qualquer maneira, o nome, o RG, tudo direitinho de quem vai entrar. E você explica bem, olha, só essa pessoa pode entrar. Se vier a irmã dela, o namorado dela, o marido dela, o primo dela, não pode entrar. Isso tem que deixar bem claro. E eu acho que isso tem que ser informado ao síndico também, para que ele tenha a responsabilidade de ver se está sendo cumprido aquilo na sua ausência. Agora, correspondência chega todo dia em casa. Conta, nunca perde o nosso endereço, né? Claro. O jornal, revista, Você sabe que no final da história, eu acho que também uma parte dessa coisa da casa é como o carro, como a gente se veste, tá certo? Se você está andando com um relógio Rolex de ouro, se você está, entendeu, com um carro caríssimo... Ostentando. Você está ostentando, então também tem um pouquinho disso aí, eu acho. Você tem um carro incrível, entrando naquele prédio incrível, sabe? Você é mais alvo, claro. Tá certo? Se a sua casa, eu sempre falo assim, se a sua casa tiver um pouco assim, com uma pintura meio já esmaecida, meio feinha, umas telhas meio, sabe assim, meio desenxabida assim, acho que o ladrão pula essa e vai na outra, sabe? Vai estar mais arrumadinha. É que nem carro, assim, sabe? Se o carro tiver uns 5 anos assim, tem menos chance de ser roubado. Quer dizer que você não pode usufruir o conforto do dinheiro que você ganhou nesta De jeito nenhum. Então você não vai poder usar o seu relógio de ouro. Você tem que usufruir em algum lugar distante ali, um pouquinho mais seguro. Dizer, de repente, isso vai Agora, com a França. Essa é uma situação que a gente vive, infelizmente a gente não tem como fugir disso, né? No Brasil, não só São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais e grandes cidades, isso é uma questão que a gente tem que conviver e tentar conviver da melhor forma possível. Mas é que nem tentar escapar da chuva, Fabiana, assim, é impossível. Ou a gente tem coisas que ou você resolve para todo mundo, tem hora que não adianta você ser rico, classe média alta, classe média não sei o quê, ou pobre favelado. A hora que chove, entendeu? Assim, para a cidade para todo mundo, leva quem tiver de carro lá. Carro chique, carro pobre, e a segurança é a mesma coisa, entendeu? Todo mundo sofre. Agora, não é só nos prédios de alto nível, não. Nós tivemos 3 assaltos, semana retrasada, numa cidade interior, uma cidade importante, 3 assaltos, classe média, mas não ricos, classe média alta. Numa cidade do interior de São Paulo. Quer dizer, a criminalidade está em todo lugar. Tem que tomar cuidado, independente se a sua casa é uma casa mais humilde ou uma casa manter as portas fechadas, desligar o registro, avisar as pessoas, deixar sempre uma chave com alguém que possa... Da sua absoluta confiança. E também a gente tem que tentar recuperar um pouco o sentido de comunidade, né? Porque a gente fica tão trancado, às vezes, dentro de casa, que você não conhece os vizinhos. Bacana. Quem não conhece os vizinhos está mais em risco do que quem conhece. Mas eu sugeriria a ela que comparecesse às assembleias de condomínio, desse as sugestões, fosse eleita a síndica, para poder, né, participar Fabiana, do Secov. Tem meu voto, Fabiana. Tem o meu também. Eu acho que ser síndica já é um pouco demais para mim. Eu vou esperar mais um tempo, ficar um pouco mais experiente. Pensa uma semana, 2, depois você resolve. Assumir. Olha, gente, o Univlogs de hoje vai ficando por aqui. Infelizmente, o tempo terminou. Agradeço a participação do Hubert Gebara. Muito obrigada, Hubert, por ter vindo aqui. Imagina, também do blogueiro André Forastieri. André, muito obrigada pela presença. Deixo com você essas 3 revistas, que é edição mensal do Secov, que fala inclusive sobre segurança, e nós distribuímos para 40 mil condomínios do estado de São Paulo. Bacana, aqui de São Paulo. Olha, amanhã, gente, vamos falar sobre como gastar menos na folia, né, no carnaval, e ainda dicas para quem não quer pular o carnaval, quer ficar em casa ou na cidade, como aproveitar também. Você pode participar do programa, escreva para o e-mail que aparece aí na sua tela ou ainda via Twitter no @NBlogsTV. Obrigada pela companhia, até amanhã. Tchau.